Meus queridos amigos, muitas vezes nos meus escritos, em áudios, eu tenho falado sobre o sentido da liturgia, porque esse tema é central para entendermos a nossa fé cristã. Tudo que nosso bendito Salvador Jesus Cristo fez quando veio habitar entre nós tem um sentido litúrgico. Observe que na sua própria entrada no mundo, como diz a Epístola aos Hebreus, ao entrar no mundo, ele disse ao Pai: Pai, tu não quiseste oferenda nem oblações, tu me fizeste um corpo. Sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu disse: eis que eu venho para fazer a tua vontade. Então, veja, a própria encarnação, o próprio vir a este mundo de Jesus foi um ato de adoração, de louvor ao Pai, de sacrifício. Eu venho para fazer a tua vontade. Com que sentido? Substituir as vítimas dos sacrifícios pelo pecado do Antigo Testamento. Então, todo louvor, toda adoração, toda expiação dos pecados, toda intercessão que o culto judaico tinha, passa agora para o Cristo. Cristo é a vítima perfeita porque é uma pessoa divina, vítima perfeita porque tem uma natureza humana e nos representa, e assumindo um corpo material representa toda a criação física. Vítima perfeita porque seu sacrifício é por amor. E quando foi que Cristo ofereceu esse sacrifício? Em toda a sua existência humana. A cruz nada mais é que o cume, nada mais é que a síntese dramática e densa de toda uma vida feita sacrifício para a nossa salvação. Cristo, nosso Senhor, se oferece ao Pai na cruz, como diz a Epístola aos Hebreus, no Espírito eterno. Então veja, é o Filho que se oferece ao Pai no Espírito eterno, por toda a criação, pela humanidade toda. Tudo que nosso Senhor fez, então, culminando com a sua morte e ressurreição, porque o Pai acolhe o sacrifício, ressuscitando Jesus. É importante entender, a ressurreição não está separada do sacrifício. Se Cristo se tivesse sacrificado, mas não ressuscitasse, isso significaria que o Pai não aceitou o seu sacrifício. O Pai queima o sacrifício de Cristo. O Pai acolhe, manda o fogo do céu sobre a vítima que é Cristo e assim aceita este sacrifício. E qual é este fogo do céu? Como aquele de Elias, como aquele de Gedeão? Qual é este fogo? Como aquele de Manoé, pai de Sansão? Como é? Que fogo do céu é esse? É o Espírito Santo, que o Pai derrama ressuscitando Jesus. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou, constituindo Senhor e Cristo no Espírito Santo, Senhor e ungido, veja, ungido pelo Espírito Santo. Então, morto na carne, foi ressuscitado, vivificado no Espírito Santo. Assim, toda a existência humana de Cristo é sacrificial, é litúrgica. E esta liturgia que o Cristo celebrou na sua existência, ele a deu para a igreja, na última ceia, para que a igreja celebre até que ele volte. Fazer isto em memória de mim. E celebrando até que ele volte, este possa participar e introduzir a humanidade toda, introduzir a criação toda neste culto do Filho Jesus ao Pai no Espírito. Então, basicamente, a liturgia, veja, é o memorial da obra de Cristo. E esta obra de Cristo é sintetizada na sua Páscoa, paixão, morte e ressurreição. É neste sentido que a missa
que a liturgia, a divina liturgia, é o sacrifício de Cristo. Sacrifício não só enquanto crucifixão de Cristo, mas sacrifício no sentido de toda uma vida sacrificial, de toda uma vida sacerdotal. Sem a liturgia, nós não teríamos como participar deste sacerdócio de Cristo. Sem a liturgia, nós estaríamos desvinculados de Cristo, porque o que Cristo fez ficou no passado. Atenção para isso. O que Cristo fez foi uma vez por todas, há 2000 anos atrás. Quando o Pai derrama o Espírito sobre o Filho para ressuscitá-lo dos mortos, o Pai assume, o Pai espiritua, o Pai consagra, o Pai manda o seu fogo do céu, que é o Espírito Santo, sobre toda a obra salvífica do Filho e glorifica o Filho. Onde está agora o Cristo imolado e ressuscitado? O Cristo que está glorioso, o Cordeiro de pé, mas traz as chagas da imolação. Está na glória do céu. Lá ele é cabeça da igreja, que é o seu corpo, como diz São Paulo na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios. Lá ele é o Senhor de tudo. E ele se torna presente na sua igreja como? Não de um modo etéreo, não de um modo aéreo, não de um modo simbólico, não de um modo meramente mental, sentimental, eu estou com Cristo, eu estou sentindo. Não, não. Cristo se torna presente realmente como? Na Santa Liturgia. A Santa Liturgia é ato de Cristo, primeiramente. Cristo que une a si a sua igreja, faz sua igreja celebrar com ele. A missa, a Divina Liturgia, a Santa Eucaristia, não repete o ato de Cristo. Torna presente repetidamente o mesmo ato salvífico de Cristo. Cristo que está no céu, com tudo o que ele fez por nós, torna-se presente na potência do Espírito sobre o altar. E neste Espírito Santo reúne num só corpo a sua igreja, como povo sacerdotal, em nome de toda a criação, oferecendo o culto, o sacrifício perfeito. Sem entender isso, a gente não entende liturgia. Liturgia, então, é o centro, é o coração da nossa fé. A igreja recebe continuamente a graça do Cristo ressuscitado e oferece ao Pai pelo Filho no Espírito e oferece o mundo todo, a criação toda, como o povo sacerdotal que é. Em outros vídeos, eu vou continuar a aprofundar essa questão da liturgia, vários aspectos da liturgia, não todos, mas vários deles, para que a gente possa compreender melhor. Fique com Deus e até lá.